Saúde os telespectadores da Freedom no ar do programa Nosso Tempo, no estúdio com Valéria Klimenko. A Rússia realizou um ataque combinado contra instalações de infraestrutura crítica da Ucrânia. Várias regiões e Kiev foram atingidos. Foram registrados 345 meios de ataque aéreo. Entre eles, mísseis antinavio Zircon, além de mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro guiados lançados por aeronaves e drones. A defesa antiaérea foi atingida ou suprimida por meios de guerra eletrônica em 307 alvos, 33 mísseis e 274 drones de ataque. Moscou continua investindo mais em ataques do que em diplomacia. Assim, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reagiu ao mais recente bombardeio massivo russo ocorrido na noite passada. O principal alvo do ataque foi o setor de energia. Também foram atingidos prédios residenciais e a infraestrutura ferroviária. A Rússia lançou mais de 1.300 drones de ataque contra a Ucrânia, mais de 1.400 bombas aéreas guiadas e 96 mísseis de vários tipos, incluindo dezenas de balísticos. É justamente por isso que precisamos fortalecer nossa defesa antiaérea. Precisamos de sistemas que funcionem de forma eficaz contra mísseis balísticos. Agradeço a todos os parceiros que nos ajudam com a compra de mísseis antiaéreos através do Purlan e com seus próprios fornecimentos. Cada um desses pacotes protege a infraestrutura crítica e mantém condições normais de vida. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, Telegram. As regiões de Kirovogrado, Odessa, Poltava e Kiev foram os principais alvos dos bombardeios russos. O agressor atacou com drones e mísseis balísticos de cruzeiro. Na região de Kiev, casas residenciais foram danificadas e a Uksalizhenitsia alterou os horários de partida dos trens. 2 pessoas foram hospitalizadas. Em um dos distritos está a nossa correspondente Victoria Shchukina. Victoria, seja bem-vinda. A palavra é sua. Sim, hoje a Rússia realizou novamente um ataque combinado e massivo não só contra a capital, mas por toda a Ucrânia. Estamos na região de Kiev, na vila de Sofiivska-Borchahivka, que fica praticamente colado em Kiev, podemos dizer assim. Faz parte da aglomeração do distrito Kiev-Sviatoshinsky. É por isso que podemos dizer que o ataque foi massivo, tanto na região de Kiev quanto em Kiev. E é importante dizer que já estamos aqui há algumas horas e os bombeiros estão trabalhando praticamente desde as 6 da manhã. Foi exatamente nesse horário, segundo os moradores locais, que aconteceu aquela explosão que causou danos irreparáveis. Aqui não foi danificada apenas uma ou 2 casas, mas todo um quarteirão que ficou sob ataque. As janelas foram quebradas, as portas danificadas. E muitas pessoas agora estão tentando, de alguma forma, reparar os danos que a Federação Russa causou nesta noite. Os moradores da capital ouviram o alarme exatamente às 3h56 da manhã. Logo em seguida, houve um ataque com mísseis balísticos. O ataque começou com drones Shahed e já pela manhã, a capital e a região de Kiev foram atacadas por mísseis de cruzeiro. Conversamos com os moradores de Sofievska, Borchagivka. Eles nos disseram que os bens foram danificados. Quase tudo já é impossível de recuperar. Vai ser preciso reconstruir tudo do zero. Mas o mais importante é que eles sobreviveram. Peço que ouçam as vítimas. Estávamos dentro de casa. Estávamos dentro de casa. A gente nunca saiu. Não tem como ir para lugar nenhum. Sim, e para onde ir aqui? Mísseis e drones Shahed estão sempre voando por aqui, mas nunca tinha acontecido algo assim com a gente. Olha só como ficaram as casas. As pessoas ficaram completamente sem nada. Ninguém se feriu aqui. Só desabou. As janelas, as molduras, tudo caiu. A explosão foi tão forte que tudo desabou aqui. Os tetos, a janela do segundo andar. Eu estava na casa de conhecidos. Meus pais passaram a noite aqui. Sim, meus pais estavam aqui. De manhã vi a mensagem sobre o ataque, vim e vi tudo. Minha mãe estava deitada na cama e o gesso caiu direto em cima dela. O teto inteiro de gesso, tudo no chão. Também caiu em cima do meu pai. Ele teve que puxá-lo debaixo do gesso. Meu pai tá com dor de cabeça, tá passando mal, agora... Ele foi embora, não tá aqui agora. Minha mãe tá aqui. As paredes estão danificadas, todas estão tortas.
Bom, talvez não dê pra ver na câmera, mas dá pra ver o canto, como ficou. Sim? Bom, a casa toda, dá pra dizer, vai ter que ser demolida. No que diz respeito à região de Kiev, segundo o chefe da administração militar regional de Kiev, Nikolai Kalashnik, foram atingidos alvos da infraestrutura energética e da infraestrutura crítica. 5 distritos foram atingidos pelos bombardeios: Borispil, Brovary, Obokiv e Fastiv. Preliminarmente, 8 pessoas foram resgatadas dos escombros. No distrito de Fastiv, infelizmente, um homem de 49 anos faleceu. De acordo com o Serviço Estatal de Emergências, ele faleceu a caminho do hospital. Continuamos trabalhando no local. Os bombeiros ainda não terminaram seu trabalho. Até agora, focos de incêndio continuam surgindo repetidamente nas casas destruídas. Vamos torcer para que em breve as consequências sejam eliminadas pelo estúdio. Vitória, obrigado pelos detalhes. Victoria Tistchukina falou sobre as consequências do ataque da Rússia a Kiev e a região. E a Rússia atacou novamente a região de Odessa. Instalações da infraestrutura energética foram atingidas pelo bombardeio. Como resultado dos ataques, incêndios irromperam. Os bombeiros eliminaram rapidamente os focos de incêndio. Isso foi informado pela administração militar regional. Instalações de energia foram danificadas, mas não há mortos nem feridos. Moscou não pode falar sobre diálogo econômico com os americanos e, ao mesmo tempo, atacar instalações empresariais dos Estados Unidos na Ucrânia. Foi assim que o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiga, comentou o ataque da Rússia a uma fábrica na região de Sumy. Segundo ele, a empresa foi um dos primeiros grandes investidores americanos na economia independente da Ucrânia. O míssil atingiu o prédio de produção da empresa, mas não houve vítimas. Sybiga destacou que o local não é um alvo militar. A fábrica começou a operar ainda nos anos 90 e produzia produtos de marcas mundialmente conhecidas. Quando as tropas russas atacam esses tipos de instalações, elas não estão apenas atingindo a Ucrânia, elas estão atingindo os interesses dos negócios americanos na Europa. Moscou não pode falar sobre diálogo econômico com os Estados Unidos enquanto ataca instalações de produção que pertencem ao EUA. Atacar a indústria civil não é guerra, é terrorismo econômico deliberado. Isso deve ser seguido por responsabilização. Andrei Sybiga, ministra das Relações Exteriores da Ucrânia, na rede social X. O número de feridos em decorrência do atentado em Lviv nesta noite aumentou para 25 pessoas. Uma policial de 23 anos morreu. Entre os feridos estão agentes da lei e civis. 11 pessoas foram hospitalizadas. 6 policiais estão em estado grave. As explosões ocorreram após a chegada da polícia ao local do chamado. Carros e casas vizinhas foram danificados. A suspeita do atentado foi detida. Ela pode pegar prisão perpétua. O enviado especial do presidente do EUA, Steve Witkoff, declarou que espera boas notícias sobre o processo de paz entre a Ucrânia e a Rússia. Em breve, ele informou que estão sendo preparadas propostas que ajudarão a aproximar as partes nas próximas 3 semanas. Witkoff expressou esperança em um possível encontro entre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e Putin. Ele também chamou a guerra de sem sentido, considerando o número de vítimas, e destacou que Ucrânia e Rússia não querem lutar. Witkoff acredita que as partes discutem por causa de território, mas não por dignidade. O ministro da Defesa do Reino Unido, John Healey, declarou que quer ser o primeiro chefe da pasta a enviar militares britânicos para a Ucrânia. Segundo ele, isso será um sinal de paz após o fim da guerra. Healey destacou que 2026 deve ser o ano do fim da guerra. O governo britânico, em conjunto com aliados, está trabalhando na formação de forças multinacionais de paz para garantir a segurança da Ucrânia. Quero ser o ministro da Defesa que enviará tropas britânicas para a Ucrânia, porque isso significará que esta guerra finalmente terminou. Isso vai significar que alcançamos a paz por meio de negociações, e uma Europa segura precisa de uma Ucrânia forte e soberana. John Healey, ministro da Defesa do Reino Unido, em sua coluna para o The Telegraph. A guerra na Ucrânia afeta não só os ucranianos, mas também a segurança de toda a Europa. Foi o que declarou o presidente da República Tcheca, Petr Pavel. Segundo ele, apoiar a Ucrânia é importante para a Tchequia por interesse próprio.
Pavel destacou que o resultado da guerra e seu desfecho terão consequências de longo prazo para a segurança da Europa. Ele criticou aqueles que supostamente estão cansados da situação e acham que os ucranianos deveriam esquecer a OTAN. Segundo o líder tcheco, a Ucrânia tem o direito de cuidar do seu futuro, assim como qualquer outro país. Lembramos dos 4 anos após o início da agressão contra a Ucrânia, mas essa guerra continua desde 2014. 4 anos de destruição, vidas destruídas, assassinatos, crianças sequestradas, futuro e esperanças perdidos. Essa guerra poderia ter acabado em qualquer dia após o seu início. Bastaria apenas a ordem de uma pessoa, Vladimir Putin. Apoiamos a Ucrânia não apenas como país e povo, mas como um princípio, para que países pequenos, como a Tchequia, não fiquem sob pressão de grandes potências e possam se desenvolver como acharem melhor. Petr Pavel, presidente da República Tcheca, em um comício em Praga por ocasião do 4º aniversário da invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.